Olá pessoal, tudo bem? Começamos hoje o nosso podcast, o podcast 01, professor André. É o primeiro podcast de uma série que nós vamos fazer aqui. De quem vai tratar o nosso podcast mesmo? Bom, a gente vai tratar o podcast de uma série de assuntos, dentre eles, principalmente tudo que tem relação à criatividade e o nosso dia a dia, a nossa rotina, professor. Afinal de contas, né, de criativo o brasileiro dá muita aula, na verdade, né? É verdade. Dizem que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. O nosso podcast vai tratar um pouco disso, um pouco da criatividade do brasileiro e, de maneira geral, criatividade no mundo, criatividade no passado, criatividade no presente e o que podemos criar no futuro. Inclusive, esse assunto, né, que a gente está trazendo, a criatividade, ele é muito voltado para agregar no nosso dia a dia, na nossa rotina, e assim, para as pessoas se sentirem inspiradas a fazer um pouco mais e sair realmente da mesmice, sem ser aquela coisa muito de coach, né, mas sair um pouquinho daquela caixinha, né, pensar um pouquinho fora da caixa, né. Bem, então a gente falou qual o tema do nosso podcast, criatividade. A gente primeiro está falando sobre o tema, mas a gente ainda vai falar qual é o primeiro assunto que nós vamos falar aqui. A gente vai abordar primeiro sobre a famosa e boa caneta Bic. Eu não tenho nenhuma a gente aqui. Não trouxe a caneta. Que falha. Isso é uma falha. Mas é interessante falar pro pessoal que a gente, além de estar eu e você aqui, nós vamos trazer outros convidados, porque assim, ficar aturando nós dois aqui não deve ser muito bom não, né? Não é bom, também não gosto. Bom, como a gente vai falar sobre um dos instrumentos, né, de escrita, a famosa caneta Bic, a gente podia trazer também um pouquinho sobre o histórico da caneta, o porquê dela surgir e como que foi realmente criada a caneta Bic. Qual foi o insight que o criador, que você deve saber bem o nome, né? Mais ou menos, né? Parece que era um, mas na verdade foi outro, né? Então essa história tem pano para manga, hein? Tem muito pano para manga. Com certeza. Eu não sei se você sabia, professor André Simões, mas os tataravós das canetas modernas foram os pequenos pincéis que os chineses usavam para escrever por volta do ano 1000 a.C. Nossa, bastante tempo, hein? Bastante tempo. Depois deles, claro, vieram outros objetos, né? Lá na antiguidade, né? Se a gente falar dos anos 300 a.C., você tinha as varetas de bambu que os egípcios usavam. Sim. Que tinham os escribas, né? Eram altos funcionários do faraó. Exatamente. De grande responsabilidade. E eram escolhidos assim a dedos, né? Exatamente. E outro detalhe importante, que em Pompeia, nas ruínas de Pompeia, né? Devastada pelo Vesúvio, e na 70, 79, 80. Eu não sou muito bom de... Mas em torno disso, no ano 79. Não, foi quando foi achado, na verdade, que Pompeia foi dizimada há muito tempo. Eu estava querendo dizer o ano que foi achado. Isso. Foi encontrada uma caneta lá de bronze. Nossa, imagina. Bem interessante, né? Mas quem teve vida longa mesmo, pro azar dos gansos, foram os modelos feitos com penas de ave. Tadinho dos bichinhos. Pensar que a gente escrevia com uma pena, professor. Nossa, olha. Você vê, né? Coitado, mas assim, devia ser gansos especiais, né? Porque aquela pluma, aquela coisa, né? Com certeza. Eles sofreram muito. Com certeza. Até meados lá final do século XIX, sofreram demais. Quando foram fabricadas as primeiras canetas tinteiro nos Estados Unidos. Sim, caríssimas aquelas canetas tinteiro, né? Você vendia a caneta e a alma junto, né? E se você comprasse a caneta, deixava de pagar o aluguel. E depois, na Idade Média, você ia decapitado, né? Ou ficaria preso naquele... A caneta ou a vida. A caneta ou a vida, exatamente. Mas, na verdade, a patente mesmo, né? O mecanismo de fazer a patente da caneta foi em 1938. Foi um húngaro chamado László Biró. László Biró. Ele levou 6 anos, sabia? Nossa. Exatamente. Você vê que tempo, né, que leva, né? Para aperfeiçoar esse objeto que hoje parece tão simples, né? Sim, nossa. Você compra o quê? R$1, R$2? Acho que não tem mais nada de R$1 hoje em dia, né? Agora, deve ser de R$2 a R$2,50, mais ou menos. Sabe quanto é que custava uma caneta Bic naquela época? Era metida besta? $100. Que isso? Mont Blanc? Nossa. Ela já teve dias de Mont Blanc. Nossa. Ele me lembrou esse dia que eu fui comprar uma caneta de uma marca de café expresso.
que a caneta era feita no corpo. Olha que legal, que sustentabilidade. Eles pegavam as cápsulas dessa marca de café e aí faziam um corpo de caneta. Aí eu fiquei todo empolgado. Vou comprar essa caneta, né? Aí tinha que comprar café, comecei a colocar. Para eu ganhar uma caneta, eu tinha que gastar R$560 de café. Mas perdi a vontade de ter essa canetinha. Não quero essa Mont Blanc, não. Não. Mas é interessante, como surge a caneta Big, a ideia é bem interessante, né? Porque o criador da Bic, ele tinha uma tarefa para ser realizada pelo seu chefe, que era criar uma caneta que não precisasse toda hora ficar colocando na tinta. Não, mas que enchia aquele negócio, aquele tinteiro, deve ser um porre, né? Manchava, e quando você colocava tinta, as primeiras escritas provavelmente eram borradas, né? Exatamente. E existia um mata-borrão, né? Existia um mata-borrão. E olha que interessante, é que a gente sempre conversa nas nossas aulas, né? Para você resolver um problema, você precisa sair dele. Sim. Quando a pessoa está vivenciando muito, está muito imerso no problema, ele acaba não vendo as possibilidades de soluções. E esse criador da Bic estava enlouquecido, né? E na verdade foi um húngaro, né? Na verdade foi um húngaro, porque essa patente foi passada para frente depois, né? Pro francês lá, o Bic. Quer dizer que é Bic. É do Bic de francês. Tá, entendi. Marcel Bic. Ele que pegou essa patente mais para frente. E como essa história começa? Essa história começa, na verdade, com o Birô indo para casa, pensando naquele problema, tentando abstrair do problema, se sentou no chão, começou a ver o filho pequeno brincar com a bola. O garoto jogava a bola, ele olhando. De repente, o garoto jogou a bola, tinha uma poça d'água e a bola passou naquela poça d'água. Quando a bola passa na poça d'água, ele imaginou, nossa, essa bola é uma esfera, aquela poça d'água podia ser tinta. Quando a bola provavelmente passou, fez um rastro da água, não é isso? Exatamente. Olha só. E ele pensou isso pudesse acontecer de uma forma contínua. Essa é a ideia original da criação da Bic. Nossa. Fantástico. Muito bom, não? E sabe quantas canetas Bic se vende hoje no mundo? Bom, é um produto patenteado mundialmente, provavelmente. Mundialmente. Bic. Tanto que existem outras marcas que copiou a Bic, mas nenhuma é igual. Não chega nem aos pés da coisa. Chega perto da Bic. Sei lá, chuto 2, 3 milhões de... Não. 10 milhões. 10 milhões? Nossa Senhora. Caneta. Mas você sabia que eu vi uma história uma vez que a caneta Bic era uma sonda alienígena? porque normalmente falavam que você nunca via ninguém terminar uma caneta Bic. Eu só vi isso acontecer uma única vez. Eu trabalhava numa fábrica, a gente estava conversando sobre isso e uma amiga minha falou assim, não, eu vou gastar a caneta Bic até o fim, vou pegar essa sonda, vou gastar até o fim. Ela usou um ano inteiro a caneta Bic, que a gente escrevia muito coisa de resultados, né? E ela usou essa caneta Bic o ano inteiro e entregou para o rapaz que a gente está afiado, né? Toma aqui a sua caneta gasta. Ela gastou uma caneta Bic em um ano. Exato. E sabe que a Bic também tem isqueiro, né? Sim. E sabe qual é o slogan do isqueiro? Não. Acende 3.000 vezes ou mais. Você já testou 3.000 vezes ali? Acho que a gente nunca vai saber disso. Eu vou pedir para essa amiga minha fazer esse teste de isqueiro. Eu vou lhe contar uma história. A minha avó, quando ia no mercado e comprava fósforo, e vinha escrito na caixa, né? Média 40 palitos. Antigamente não era média 40 palitos, era 40 palitos. 40 palitos. A minha avó abria a caixa e contava palito por palito. Moça, tá faltando 2. Eu acho que por causa da minha avó que vem escrito agora, média 40 palitos. E uma outra coisa que eu também vi, que assim, a gente estava falando da bola que faz o rastro, quanto que deve ser? Eu não sei se você lembra que uma concorrente da Bic, uma outra caneta, a quilométrica, você lembra que tinha uma propaganda que ela saía escrevendo, né? Isso. Aí dizia que tinha uma distância que ela percorria, que ela dizia que percorria uma distância até maior que a Bic. Mas então, o padrão da Bic era de quantos quilômetros, mais ou menos? Olha, eu acho que a Bic está percorrendo mais do que eu. Ela deve estar percorrendo quase uns 3 quilômetros. Nossa, dá para fazer assim uma avenida paulista, né? Pô. Olha que interessante. Mas não importa nem a cor, né? Porque acho que a caneta Bic é igual o biscoito Globo. É o básico, né? Azul, vermelho e preto tá bom, né? Não precisa de mais nada. É o basicão. Você tem lá, né? O biscoito Globo, você tem lá polvilho, água, acabou, né? E como a sua área é área de química, você podia falar como é que é feito lá, né? Mas o pessoal da Globo não vai gostar muito, não. Mas fala. Uma vez saiu numa reportagem, naqueles jornais da madrugada, né? Aquelas pessoas que não tem o que fazer na madrugada, ficam vendo jornal. Então, saiu mostrando lá a fábrica do biscoito Globo. Muito legal.
Mas a questão. Mas por que ela. Então, a gente já entendeu, né? O porquê da ideia, o porquê dela ser esferográfica, não é isso? O porquê que ela realmente entrou, né, no mercado e conseguiu derrubar as canetas tinteiras. Existe uma galera que não acha que. Tem aquela galera, é a mesma galera que gosta do CD e gosta do vinil, né? Tem uma galera que gosta. Eu prefiro a caneta tinteiro, eu prefiro uma Mont Blanc, eu prefiro a mais barata, né? Aquela que escreve. Tanto que, olha que interessante, a caneta Bic é a única caneta que você, quando cai no chão, cai de ponta, ela não falha. Já percebeu isso? Qualquer outro tipo de caneta aí que você. Ela cai de ponta, assim, acho que o pessoal deve estar achando que a gente está ganhando algum dinheiro da Bic, Vamos né? lá, hein? Não estou ganhando dinheiro Tem propaganda, não. E isso é interessante, né? Porque a caneta Bic no início, ela era toda cilíndrica, né? A forma hexagonal agora que é para segurar. Você pode botar ela na mesa que ela não vai cair. É verdade, porque você faz a forma hexagonal e evita a forma geométrica difícil a não ser que você cause um impulso ali. André, ela é perfeita. Quantas canetas estouraram no bolso? Com certeza. Cidadão? Cara. Mas a Bic fazia isso no início, não fazia? Direto. Mas aí surgiu um novo problema, nova oportunidade de soluções. E aí se coloca um furinho no meio do corpo da caneta. É por isso que tem aquele... Eu jamais ia entender por engenharia, né? É diferença de pressão, né? Engenharia. Existe uma diferença de pressão, meio externo, meio interno, e a gente resolveu o problema da caneta ficar arrebentando no bolso das pessoas. Olha que legal. Mas você sabia que a caneta Bic, além de ser útil, isso eu aprendi nas minhas aulas de biologia, o pessoal falando que se você tiver alguém passando, se asfixiando, você pode usar uma caneta Bic para fazer traqueostomia. Você pega a caneta e... Professor, deve doer, né? Bastante. E eu vou lhe falar uma coisa, professor, também muito interessante. Você faz com a caneta Bic. A gente tem o nosso público-alvo. Temos público-alvo, né? Mas eu na época da minha escola militar, que eu fiz acampamento militar, né? Você ia para o acampamento, e aí o sargento soltava uma galinha no meio do mato, tinha que correr atrás da galinha para pegar a galinha, né? E aí pegava a galinha, matava a galinha ali na mão mesmo, né? Para se alimentar, né? Na selva, né? Uma galinha para pôr 20 caras para comer a galinha. E aí, bem, eu sempre vi essa cena da minha avó fazendo galinha, ela botava na água quente, né? Para poder despenar a galinha. Foi uma cena que eu sempre vi. E aí, naquele momento, lá no acampamento, eu percebi que a caneta Bic também tinha uma utilidade para isso. Ai, meu Deus, coitada da galinha. Você fica só com um tubinho da caneta Bic, né? Enfia na croaca da galinha e assopra. Estoura uma galinha por dentro. Quando você assopra, ela vai inflar. E fazer um canudo pra galinha. E você é muito fácil tirar as penas depois. Coitada bicha. A facilidade de tirar as penas é muito ou seja, enfiava lá no fiofó da galinha. E aí depois é só botar pra... Olha só, mais uma. Daqui a pouco a gente tá que nem um bombril, né? 1001 utilidade. Quer dizer, 1000, né? Perdeu uma utilidade. Que não é mais antena. Né? Exatamente. Interessante, né? Mas, enfim. Bom, a gente está brincando aqui, está tentando fazer um papo descontraído, que é justamente isso, a gente trazer as inovações do passado, as possíveis inovações do futuro e as inovações que a gente está desenvolvendo por aí. Exatamente. É importante a gente ter sempre esse papo descontraído para a gente ver como é que uma ideia simples, ela veio de o cara, ele saiu do problema, ele estava vendo o problema com uma outra visão. Ele estava imerso naquele problema que não tinha nenhuma solução e por meio de um outro ambiente que ele vai vivenciar ali, que ele estava vivenciando com o filho dele, ele teve essa descoberta. Criatividade é tudo, né? Criatividade. É engraçado, professor, desculpa interromper, mas dizem que nem todo mundo é criativo. Você acredita nisso? Não, eu acho que todos são criativos, eu também acho. Às vezes a gente treina um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos nós somos criativos. Mas eu acho que é uma coisa que imputaram na nossa cabeça, dizendo que essa pessoa não criatividade é para poucos. É para poucos, exatamente. Eu acho isso um erro. É o famoso... a famosa crença limitante de algumas pessoas. Exatamente. A gente vai falar muito sobre isso depois. A gente vai trazer uma galera aí boa para falar sobre isso. O pessoal de psicologia, o pessoal de design, a galera que desenvolve o produto. Vamos ter professores de UFRJ, professores de Goiânia, professores da UESO. Vamos trazer uma galera bastante interessante para os nossos podcasts. Isso. Esse é o nosso podcast piloto. E só para fechar, mostrando que a caneta Bic não para na sua evolução, eu lembro que
a própria tampa da caneta Bic, Ah, sim. antes ela não era furada. Hoje em dia ela é furada. Ela é furada porque algumas crianças engoliam essa tampa. A criança, você faz assim, dá uma piscada, né? Alguma coisa está acontecendo. E esse furo na tampa facilita a entrada e a saída de ar, porque ela pode ficar entalada, né? Enfim, é bem interessante, é um produto que está, acho que sempre em desenvolvimento, por mais ele é muito simples e ao mesmo tempo é de uma criatividade imensa. Eu vi uma vez que ela é peça de museu de design, não é isso, Caneta Bic? Olha que interessante. Né? Você vê uma caneta, peça de museu de design. Deve estar lá no estandarte lá dela, lá com pau a pau lá com a Montblanc. Um dia eu já tive onde vocês têm Montblanc. Mas é isso, professor. Então, muito obrigado por esse bate-papo. Foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Um abraço.